Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 19ª entrevista biográfica com diferentes personalidades que nasceram nas Ilhas dos Açores e se afirmaram nas comunidades açorianas. Já por aqui passaram, curiosamente, algumas senhoras. Por exemplo, a faialense Maria João Dodman, professora universitária de Toronto, a miguelense Andreia Muniz de Sousa, cônsul honorária de Portugal na Bermuda, a terceirense Idalina Gonçalves, cientista do Rio de Janeiro, a terceirense Nelly Pedro, comunicadora e empresária em Toronto, a micaelense Ana Lopes, atriz em Hollywood. E outras ainda mais passarão nas próximas semanas. Por exemplo, a micaelense Maria Lawton, chefe de cozinha em Massachusetts, a georgiense Irene Blair, professora da Universidade do Ontário. Mas hoje voltamos a conversar com uma mulher, outra grande mulher. Nasceu nos Açores, na Ilha de São Miguel, no concelho de Ribeira Grande, na vila de Rapa de Peixe. E vive na costa leste dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, no estado de Rhode Island, na cidade de East Providence. Chama-se Márcia Souza. Márcia Vitória Furtado de Souza da Ponte, de seu nome completo, nasceu em 1975 e emigrou para os Estados Unidos em 2008, já com 33 anos de idade. Emigrou licenciada pela Universidade dos Açores, onde concluiu a sua licenciatura em Gestão de Empresas no ano 2000. Ainda em São Miguel, foi técnica de contabilidade, professora de formação profissional, consultora económica e diretora administrativa e financeira da Fundação para o Desenvolvimento Socioprofissional e Cultural da Ribeira Grande. Já nos Estados Unidos, começou como assistente técnica do vice-consulado de Portugal em Providence e acabou como vice-cônsul de Rhode Island, funções que desempenhou com reconhecido dinamismo durante 4 anos, de 2014 a 2018. Atualmente é consultora na empresa Portugal Solutions. Paralelamente, é membro dos conselhos de administração do Dia de Portugal e Rhode Island e do Rhode Island Council for the Humanities. Também é vice-presidente das grandes festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra e conselheira da diáspora açoriana pelo estado de Rhode Island. É casada com Daniel da Ponte e é mãe do António, de 14 anos, e da Sofia, de 12 anos. Márcia Souza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor José Andrade, muito obrigada pela oportunidade e espero que essa rapaz se porte muito bem nas conversas da diáspora e possa vir a acompanhar esse belíssimo trabalho que tem vindo a fazer. Tenho a certeza que sim. O seu currículo apresenta-nos uma mulher ativa e envolvida, mas presumo que a parte mais importante desse currículo seja o António e a Sofia. Sem dúvida. Eu acho que qualquer mulher, mãe, dá sempre prioridade aos filhos, com alguma ginástica para poder conciliar também as outras vertentes, mas claro que os filhos é a parte, para mim, é a parte mais importante da minha vida. Quando chegou aos Estados Unidos, a Márcia era inicialmente apresentada como a mulher do senador Daniel da Ponte. 15 anos depois, o Daniel já chega a ser apresentado como o marido da Márcia Souza. Como é que se consegue afirmar tanto e tão rapidamente nas comunidades açorianas da Nova Inglaterra? É verdade, foi um pouco esta a realidade. Eu vim para este país casada e com algo, já que a minha idade, mas mãe. E era verdade, enquanto cá cheguei, como ninguém também me conhecia e eu também não conhecia muitas pessoas, eu era a esposa do senador. Inclusive, no meu primeiro emprego e único que tive aqui nos Estados Unidos, relacionados com Portugal, eu já levava o título e a etiqueta de que era por ser a esposa do político e do senador. Mas a vida deu uma oportunidade de provar às pessoas que são apenas títulos, aparências, mas que na prática não era nada disso. Tive a oportunidade de me afirmar como profissional, como mãe, como amiga, como um membro desta comunidade. Por isso é que hoje em dia
tem essa diferença. Não é que eu seja mais nem menos do que ninguém, mas eu já sou a Márcia Souza. Até comecei pelo nome, toda a gente questionava porque é que era só Márcia Souza. Quando eu era casada, um senador conhecido na área, eu devia era de ter um nome de casada, como toda a gente na América, que faz parte da cultura, o da ponte. E eu, lá está, a afirmação açoriana e de mulher, não, eu sou Márcia Souza, filha do seu pai e da sua mãe, mas acabei por, quando me tornei americana, acompanhar também a exigência desse país, que foi associar o nome de casada ao meu nome de Souza, mas nunca deixei de ter o Souza. A verdade é que conseguiu afirmar-se por mérito próprio. Aliás, em boa verdade, já tinha a sua vida profissionalmente estabilizada ainda aqui na Ilha de São Miguel e, portanto, não emigrou certamente por necessidade económica. Podemos dizer, como diria o nosso povo, que fugiu para casar. fugi para... eu fugi para casar e até com uma frase que é de um dos nossos amigos aí açorianos, que o amor não tem fronteiras. E foi exatamente por causa disso, foi por amor. E eu não fui a única, temos muitos e muitos casos, provavelmente muitos açorianos, mas como diz o Dr. José Andrade, eu não tinha necessidade, nem vinha de uma família de imigrantes, eu não tinha família mais direta cá. Tinha primos dos meus pais, mas mais ninguém. Por isso, foi essa, tive que fazer essa fuga para cá, mas era uma fugir para casar, mas podia ter estado nos dois sentidos, podia ter sido o noivo, tive que fugir para os Açores para casar, mas pronto. Ele tinha a sua vida muito comprometida nessa altura como membro do Senado do Estado de Rhode Island e, portanto, é natural que alguém tinha que ceder. Há de ter sido uma decisão seguramente corajosa, certamente difícil, ter que escolher entre o amor ao futuro marido e o amor à terra natal. Foi muito difícil. Principalmente quando nós temos laços muito fortes com a nossa família, compromissos muito afirmados com a nossa profissão, eh, uma responsabilidade acrescida com a nossa comunidade, porque o facto de eu estar envolvida nesta comunidade agora, estou deste lado, também já fazia do outro lado. Porque sempre estive envolvida, quer seja em questões políticas, religiosas, desde ser a catequista, a membro do partido, a membro da junta de freguesia, ao grupo de escuteiros, que sempre foi a minha paixão também. Foi difícil, mas tem que se passar a página, tem que se seguir em frente, arranjar muitas vezes forças, nós não sabemos aonde, mas tinha que ser. Se não fosse a razão do coração, nunca teria considerado filho da sua terra. Não, nunca teria. E isto ficou bem patente ao longo da minha vida. Eu decidi estudar e sempre trabalhei e estudei e decidi que não tinha que ir para o continente, tinha que me sujeitar a tirar um curso na Universidade dos Açores. Então, eu sempre gostei de números, nunca fui aquela pessoa muito decidida, quero isto, ou de planear muito o meu futuro e dizer quero seguir todas essas fases. As coisas foram acontecendo. Eu sabia que queria tirar um curso universitário, porque sabia que poderia fazer a minha mãe, na altura, e o meu pai já tinha falecido, eu tinha prometido a mim mesma que havia de ter um membro, um dos seus filhos devia ser formado. Não porque os meus irmãos tenham mais ou menos mérito do que eu, tenho todo o mérito, porque a universidade deles foi a universidade da vida, foi trabalhar, foi criar o seu próprio negócio, graças a Deus eles estão bem. Não é um canudo ou uma licenciatura que faz a diferença na vida de uma pessoa, mas como eu era a mais nova de 5, foi essa oportunidade de ter ido para a universidade e assim também ser a única licenciada. E depois, quando partiu para os Estados Unidos, olhou mais para a frente ou mais para trás? Ou seja, sentiu-se dividida entre a novidade da vida futura e a saudade da vida passada, ou pelo contrário, sendo uma mulher determinada, virou a página e só olhou para a frente? Não, a página ficou ali, sempre, durante algum tempo, sem saber para que lado é que havia de virar. Isso é uma realidade. Eu lembro-me na altura, sem conhecer ainda muito bem o professor Onésimo de Almeida, mas ele provavelmente já tinha ouvido falar muito
em algumas coisas que eu lembro-me de no início, ainda quando cá cheguei, ele pediu, fomos tomar um cafezinho, eu, Daniel e ele. Eu lembro-me perfeitamente naquele cafezinho dele ter dito: eu não te conheço muito bem, eu conheço mais o teu marido do que tu, mas eu peço-te uma coisa com uma Súria, não tomes decisão nenhuma em 5 anos. Vai-te custar, vais passar por muitas fases, mas não tomes essa decisão definitiva antes do 5º ano. E eu vi aquele, tipo, bem, 5 anos e só Mas, provavelmente. longos anos, mas ajudou, claro que ajudou. E como eu diria, a página ficou ali, sem saber para onde se vira, porque toda a gente passa por aquele período de adaptação. E eu tive a felicidade neste período de adaptação, ser mãe e de ter dito e ter tido a oportunidade de dizer agora vou parar por algum tempo e ser mãe. E passei muito. Agora, isso, essa vida por via dos filhos também, e isso fará toda a diferença, com certeza. E passei Antes disso, que balanço é que faz das primeiras 3 décadas de vida na sua ilha de São Miguel? um balanço positivo, um balanço que todos, acho que todos nós açorianos fazemos um pouco isto, independentemente do número de anos em que passamos na nossa terra. E eu, com 33 anos, passei a grande parte da minha vida até hoje, aliás. Passei mais tempo aí do que propriamente aqui. E essa passagem para os Estados Unidos com uma idade e com uma realidade completamente diferente. Eu adoraria estar a viver nos Açores, por isso é que quando me perguntam, voltarias? Amanhã. Eu acho que é normal. Eu passei e tenho as minhas fortes ligações, continuam ainda a ser nos Açores, mas eu não podia estar continuamente a lamentar-me porque é que eu não estou lá e estou aqui e agora não. Por isso é que eu digo que temos é que levantar a cabeça e seguir em frente e viramos a página, mas nunca será um virar definitivo. Até porque o tal período de 5 anos já passou de 3 meses. Eh, tenho orgulho de ter nascido e de ter crescido na vila de Rabos de Peixe. Tenho sempre muito orgulho. E nunca me senti menosprezada ou inferiorizada por fazer parte de uma vila tão conhecida que desponta tantas opiniões, tantos sentimentos ao mesmo tempo para muita gente. Eu sinto-me orgulhosa porque toda a gente conhece Rabo de Peixe. Quer seja pelas razões menos boas, boas notícias, menos notícias, mas eu nunca me senti inferiorizada por dizer que sou de Rabo de Peixe ou até bem pelo contrário. É uma vila pescatória com características muito específicas, todos nós sabemos, mas é essa a nossa realidade. E esse quadro aí atrás já fala de si. É Paulo, certo. eu tinha que ter um sinal da minha terra. Tenho um sinal da minha terra, tenho um sinal do meu Senhor Santo Cristo, tenho um sinal da minha Nossa Senhora de Fátima. O desafio da ilha, nessa 10ª ilha consigo também. Mas é difícil emigrar, sendo mulher, tendo 33 anos, e começar uma vida nova, numa terra diferente. Qual foi a primeira e a maior dificuldade que sentiu? No meu caso específico, a minha maior dificuldade foi não ter a minha família à minha volta. A grande dificuldade deste lado a nível de língua, eu não era a minha primeira língua, não estava confortável em comunicar com as pessoas. Até tinha aquele sentimento de um pouco revolta. Se tu estás desse lado e eu é que vim para cá e se queres falar comigo, fala português. Se não queres, também não sou eu que vou falar o inglês. Mas isso foi passando. E o facto de também haver deste lado aquela compreensão, eu falo isso também um pouco pela comunidade americana que estava à minha volta. Ela é a esposa do americano, mas ela é portuguesa. Ela veio para cá, ela não é de cá. Também suscitou muito esse sentimento de quem estava deste lado. Também fui sempre muito querida, acarinhada por todos. Acho que um pouco o reflexo do que sentiam também pelo meu marido. Não foi tipo, quem é esta? Não, sempre tive esse carinho especial por todos. Desde a comunidade americana, porque ele estava ligado ao Senado e nos seus eventos políticos e sempre, não. Eu passava muito tempo calada a apreciar, a ver como é que era o ambiente, podia não ser tão sociável como eu sou hoje. Por hoje já não me calo, já não deixo de cumprimentar a pessoa,
naquela altura era um pouco mais tímida. Aquele impacto inicial de ter que acompanhar o marido enquanto primeira-dama pelos corredores do poder, numa terra que não era sua, com uma língua diferente da sua, isso no fundo depois é uma questão de aprendizagem permanente, de até ficar como está, perfeitamente à vontade, com a escolha que fez. Agora que já tem 15 anos de vida americana, eh, tem a ideia de que deu a pena. Tem, valeu a pena. E nós conheci pessoas através desta realidade. eh, Agradeço a oportunidade de as ter conhecido, mas também não mudei por ter essa possibilidade. Mas foi tudo tão. Somos naturais. Eu acho que é tudo. Foi, pelo menos do meu ponto de vista, foi sempre tudo feito com a naturalidade que me é própria a mim e à minha família toda. O facto de ter acesso e de entrar num escritório e pedir para falar com o governador do estado é, para muitos era uma grande coisa, para nós também, com o devido respeito, mas sem nos fazermos, sem estarmos a divulgar, sem... Fazemos muitas coisas preferivelmente pela calada, usando os contactos, a influência e fazendo chegar àquelas pessoas a mensagem que é necessária para atingir determinados fins. Mas eu acho que teve o seu percurso normal. E o facto de, passado todo esse tempo, também o meu marido ter decidido parar com essa parte política, que às vezes brinco com ele e pergunto: é de vez, é definitiva, não há mais futuro nisto, mas o futuro é este processo. O que é que ele responde quando lhe faz essa pergunta? Nunca digo não, nunca digo nunca. Nós não queremos, nós pagamos muitas vezes, paga-se é cá, eu uso muito isso, esse ditado, paga-se é cá nas mais diversas áreas, mas também nunca gosto de dizer não. Não Porque é, é. a única coisa que nos tranquiliza é que enquanto assumimos algum cargo, alguma posição, nós tentamos desempenhá-lo com o melhor que nós temos. A consciência está tranquila que foi feito o melhor. Isso é que é. O seu grande envolvimento com a comunidade portuguesa do Estado de Rhode Island terá sido especialmente evidente durante os 4 anos em que foi vice-consul de Portugal em Providence. Foi uma conquista para si e um orgulho para a própria comunidade ter uma jovem nascida nos Açores à frente do consulado português. Isso nunca tinha acontecido. E nunca tinha acontecido. E permita-me e eu fico muito feliz e pela oportunidade, porque lá está. Este país é denominado o país das oportunidades. E eu estava no país das oportunidades a tentar trabalhar para o país do meu coração. E foi a conjugação das duas coisas. E quando surgiu a oportunidade, eu fui trabalhar para o consulado em Providence como uma simples secretária e saí de lá como uma simples assistente técnica. Porque é o percurso público. E fui trabalhar para o Ministério e tive aqueles primeiros 3 anos como simples assistente técnica. Só que tive a oportunidade do senhor que estava lá, que durante 30 anos tinha sido chanceler, formar-se e tinha que ser nomeado alguém para vice. E eu já estava lá a trabalhar. É uma nomeação política. E todos nós sabemos como é a nossa realidade política. Por sorte, eu como lá estava e já tinha justificado aquele título de ser só a esposa do senador, já tinham tido a oportunidade também de ver algumas qualidades profissionais e pessoais, é que me foi dada essa oportunidade na altura pelo secretário de Estado, Dr. José Cesário, que me ligou e perguntou se eu estava disponível para aceitar este desafio. Ficou assustada? Eu fiquei, mas também acho que na altura, e permita-me dizer isso publicamente, o Dr. José Cesário, sendo o político com o vasto currículo que tem e com o conhecimento que tem das nossas comunidades, nunca tomaria uma decisão dessas sem antes se ter informado junto de algumas pessoas o que iria fazer. E ele próprio também confessou isso. Mas eu senti que não podia falhar, não podia aqui deixar de fazer o meu melhor. E foi isso que fiz nos 4 anos em que fui nomeada vice-consul.
e tentei fazer o meu melhor. E Mas qual é a recordação que tem dessa altura? Em 4 anos, a representar Portugal no Estado de Rhode Island, fez tanta coisa e tanta coisa importante. Há alguma que lhe tenha marcado especialmente? E durante esse percurso, a parte que eu dizia, e em casa mesmo comentava isso com a minha família, com os meus amigos, eu dizia: a parte que eu menos gosto é a parte de diplomata, daquela de que tem que desfazer o discurso, tem que ir. Deixem-me estar a trabalhar, deixem-me fazer as coisas, mas sem aquele protagonismo, tem que estar no público. E nós, isso é um período de adaptação também, falar em público e aparecer na fotografia. Essa era a parte que eu menos gostava. A que eu mais gostava era do meu dia a dia, de ter implementado métodos de trabalho no consulado, horários flexíveis, de poder trabalhar até às 5:30 da tarde, para dar oportunidade à nossa comunidade de vir ao consulado. Um marco importante para mim foi melhorar as instalações do consulado. Durante 30 anos, as paredes eram as mesmas, o mobiliário era o mesmo e eu achava que nós merecíamos, como portugueses, um lugar mais digno para sermos recebidos e resolver os nossos problemas. Marcou a parte de ter que lutar com Portugal e com o Ministério de que este edifício que é do Estado português merece melhores condições, porque essas melhores condições são para a nossa comunidade. E consta que há por aí muita gente com saudades desse tempo. O que significa que também aí valeu a pena, com certeza. Valeu, mas também valeu a pena os inúmeros portugueses e comunidade portuguesa que nós temos, principalmente no estado de Rhode Island, com um poder associativo muito forte, em que nós vemos, e eu vi isso durante os anos todos e continuo a ver, o trabalho árduo que a nossa comunidade tem nos vários clubes a tentar manter vivas as suas tradições e a manter aquele programa anual com eventos, com jantares, com angariações de fundos para manter a porta aberta. E Rhode Island, Rhode Island pode ser o estado mais pequeno dos Estados Unidos, mas é o maior estado da América em percentagem proporcional. profissional da população. Ehm, os portugueses podiam e deviam ter mais influência na vida estadual do que aquela que têm. É, deviam ter mais. Nós podemos sempre ter mais. Mas também temos que olhar um bocadinho ao passado, o que é que também já tivemos e devíamos de fazer tipo uma reflexão. Porque o Estado de Rhode Island, como disse, sempre teve um grande poder também político, mas também sempre teve um canal de comunicação e de acesso muito mais facilitado que todos os outros Estados. Nós temos, politicamente, claro que temos a nível federal, é muito mais fácil nós, comunidade portuguesa, chegarmos ao senador federal ou representativo federal do que num estado vizinho como o de Massachusetts. Todos conhecem os estados. Ainda mais mesmo que os políticos não sejam de origem portuguesa, mas eu sei que um senador e um representativo, por exemplo, da cidade de Cumberland, apesar de não ser de origem portuguesa, olha para a comunidade portuguesa com muito respeito, porque sabe que grande parte da comunidade, do eleitorado que representa, é de origem portuguesa. E essa comunidade portuguesa tem sempre acesso ao seu senador, ao seu representativo, ao mayor da cidade. Lá está, é daí que também vem um bocadinho este poder. É da nossa presença, apesar de eu concordar consigo, eu acho que nós, comunidade, devíamos ter muito mais pessoas da nossa gente, a ocupar cargos políticos. E a mais Grandes tem por pelo envolvimento que tem na vida da comunidade portuguesa de Rhode Island em especial e até da Nova Inglaterra em geral, há quem diga que está destinada a vir a ser o que quiser. E qual é a sua ambição? Não tenho muito. Eu digo tanta vez, ainda no outro dia, mesmo até numa reunião das grandes festas em Fall River, eu estava a dizer ao mayor de Fall River se ele precisa de uma ajuda na sua campanha, que eu, como membro deste, disponibilizo-me a apoiá-lo na sua campanha eleitoral para a sua recandidatura. Eu vejo mais a apoiar, a divulgar, do que propriamente ocupar um cargo. Mas a verdade é que já era dirigente do Dia de Portugal e do Conselho das Unidades de Rhode Island, agora também é vice-presidente das grandes festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra. Como é que encara essas diferentes responsabilidades ao serviço da comunidade? Cada uma por si.
Eu continuo a achar que todos nós, se contribuirmos um bocadinho, eh, vamos conseguir o muito. Todos nós, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu valorizo muito pelas as pessoas que se esforçam diariamente para apoiar as causas públicas. E eu vejo isso na nossa comunidade. Muitos a acordar muito cedo, a fazerem grandes distâncias para irem aos seus trabalhos, mas ao regressar, aquela vontade de irem apoiar o seu clube ou aquela atividade. E foi isso que me fez fazer também um pouco daquilo que eu faço, foi fazer o que os outros também fazem. Também é a minha responsabilidade contribuir. Um, um muito, ou um pouco, mas com aquilo que eu posso. E por isso que eu não. Nesse contexto, o que é que gostaria de fazer a seguir? Isso é uma Ainda hora. não vi. Olha, a seguir, se Deus me der vida e saúde, gostaria de ocupar a responsabilidade de ser a presidente das grandes festas da Nova Inglaterra. Se lá chegar. Se conseguir e vou continuar a apoiar as celebrações do Dia de Portugal no meu estado, porque eu sou portuguesa. Ah, a seguir não vejo, não, apesar de poderem reconhecer em mim algumas qualidades de poder vir mais tarde a ocupar um outro cargo, não sei. Mas o futuro a Deus pertence, não é assim? Tá? Esta nossa conversa é realizada e transmitida nos dias da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É muito difícil ter nascido em São Miguel e não poder participar na festa maior da sua ilha. De que é que sente mais falta nesta altura? Eu sinto mais falta de estar na presença do Senhor Santo Cristo. Nós realmente só damos valor quando perdemos, quando não temos acesso direto às coisas. O sentir a festa do Senhor Santo Cristo, quando eu vivia nos Açores, é completamente diferente daquele quando está longe. Eu provavelmente, enquanto vivi em São Miguel, o sentir as festas é diferente. Eu aqui choro, eu aqui tenho aquele sentimento de perda. Eu não estou lá, apesar de acompanhar, ainda hoje em dia com as redes sociais, conseguir acompanhar ao momento que se está a passar, mas nunca é igual. Eu acho que ainda nos faz sentir, apesar de sentir uma presença, mas não é uma presença distante, é uma presença saudosa, uma presença de querer estar e não poder. Para os aumentos da distância, acentua a proximidade Yeah. afetiva e emocional, neste caso. Bom, para além de tudo o que fez, a Márcia Sousa da Ponte colabora também com a comunicação social, apresentando o programa de entrevistas Conta-me, que já atingiu as 100 edições no Português Channel de New Bedford. Se isso for o programa Conta-me, qual é a última pergunta que faria a si própria? O programa Conta-me, que começou por ser um desafio posto pela Helena de fazer 6 entrevistas, e eu escolhi, como sou muito feminista, 6 mulheres, cada uma delas tinha uma realidade diferente, que nós podíamos aprender alguma coisa com ela. E já vai na edição 100. Faço isso de forma voluntária e cada convidado faz sempre alguma coisa diferente. E não sou nada perfeccionista, porque se fosse, a Helena não tinha nenhum programa para colocar no ar. Se algum dia eu dissesse não, pelos vários avaliações que eu própria faço a mim mesma. Mas se eu estivesse no meu programa Conta-me, e se fosse ao final, perguntaria qual a mensagem que deixaria a todos os nossos açorianos, quer estejam residentes nos Açores ou fora dos Açores. A pergunta é excelente, venha daí a resposta. Eu diria que o que temos de melhor na vida é sermos açorianos. Porquê? Porque somos únicos e especiais e que temos muito, muito, muito que dar aos outros. Não só receber, mas também dar. Márcia Sousa, muito obrigado por nos ter contado aqui uma parte da sua vida. Muitas felicidades. Até Muito sempre. obrigada e até sempre. Bom, na próxima semana estaremos de volta para mais uma entrevista biográfica das Conversas da Diáspora. Desta vez temos prevista uma conversa com o produtor de cinema Ângelo Garcia, natural da Ilha do Pico, que chegou a presidente da George Lucas Company, na Califórnia. Contamos consigo neste filme.